Oi, eu sou a Nanda e eu sou insegura. Há alguns dias atrás eu estava lavando a louça, uma coisa completamente comum, né? Quem não faz isso, né? E em um dia plenamente comum eu estava fazendo isso e de repente eu tive insegurança. Sim, insegurança de lavar a louça porque de repente na minha cabeça plantou-se uma sementinha de que eu estava lavando a louça errado. E depois que eu consegui finalmente tirar esse pensamento de que eu não estava lavando a louça errado, me veio a ideia de fazer esse vídeo, porque isso me lembrou que a insegurança ela aparece nos momentos mais aleatórios do mundo. Porque a insegurança é um negócio muito engraçado, né? Porque de repente você tá só lavando a louça e no outro momento você tá pensando se você não tá fazendo aquilo errado, sendo que não tem como você errar. E aí até você ter o pensamento de que você é uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa, você já lavou o mesmo prato umas 5 vezes só pra ter certeza que você não fez nada de errado. Porque a sua cabeça ela insiste em dizer que você tá fazendo uma coisa errada e agora você estragou uma lavagem de um prato e isso vai te condenar pra sempre. Isso só mostra que meu cérebro é um pouco dramático nas coisas, mas isso sempre me acompanhou ao longo da minha vida. Mas a insegurança ela é basicamente isso. Você, do nada, você duvida da sua capacidade, ou você se olha no espelho e você sente que você tá errado porque alguma parte do seu corpo ou da sua aparência tá errada em existir. E não deveria estar na sua aparência aquela insegurança. E isso é um pouco esquisito, um pouco louco, na verdade. Porque se você parar pra pensar, basicamente a gente, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ouvindo das outras pessoas as coisas que a gente tem de errado em si mesmo. E isso vai criando uma insegurança meio maluca. Porque às vezes a insegurança ela não surgiu porque a gente só não gostava de alguma coisa na gente. E sim surgiu porque alguém falou que alguma coisa que você faz ou você tem, ou é errado, ou é feio, ou qualquer coisa desse tipo, e de repente você criou essa noia na sua cabeça. E aí agora você é obrigado a conviver com um monstro na sua cabeça porque alguém aleatório falou que você, sei lá, você não ficava bem de vermelho e agora você não consegue usar nenhuma roupa de Natal porque isso te incomoda. E do mesmo jeito que surgiu o manual para esquisitos, eu decidi fazer esse manual para inseguros porque afinal a insegurança ela faz parte do pacote. E também a insegurança ela sempre me acompanhou ao longo da minha vida e eu acho que eu posso apostar que a maioria das pessoas que estejam me ouvindo agora provavelmente devem ter alguma insegurança que a incomoda. O que me leva à primeira dica, que é se aceitar faz parte do processo. E de longe eu não vou bancar a boa samaritana e falar que eu não tenho inseguranças ou que eu sou uma deusa grega aqui e vou falar pra vocês se amarem. Como se isso fosse fácil, mas na verdade é a coisa mais difícil do mundo, principalmente no mundo onde a gente vive, que a gente abre o Instagram e vê pessoas perfeitas, com seus dentes reluzentes e cabelo impecável, com uma skincare que é invejável pra qualquer pessoa, sendo que na verdade, no meu dia a dia mais normal, eu vou estar me olhando no espelho e vou estar pensando, uau, eu definitivamente preciso aprender a me cuidar mais. Mas assim, a insegurança ela sempre vai estar junto com a gente, mas a gente tem como melhorar. E eu gosto sempre de falar que a representatividade, ela é uma coisa que a gente precisa ter globalmente. Globalmente no sentido de, ela sempre tem que estar nos acompanhando ao longo das nossas vidas. Eu quero dizer que todo mundo deveria ter pelo menos 1 ou 2 ou mais pessoas que vocês consigam se ver através delas. E que elas tenham traços que você não gosta em si mesmo. Porque de repente, o que você não gosta em si é porque você só não viu em pessoas diferentes de você. E você precisa se ver em pessoas grandiosas, em pessoas que ao invés de se rebaixar por ter tal característica, elas se exaltam por causa disso. E eu acho isso muito incrível. Eu vou dar um exemplo. Sei lá, se você tem problema com seu cabelo, porque você acha ele feio, tem muita gente muito bonita com todos os tipos de cabelo por aí. Até quem não tem cabelo consegue se empoderar por causa disso, entendeu? E eu acho que é isso que falta um pouco na gente sobre o processo de se aceitar, porque a gente se aceitar não é só a gente simplesmente virar pro espelho e falar, eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Também, mas eu acho que faz parte de todo um processo que é longo e que você precisa realmente de pessoas que você consiga se ver através delas. Tá bom, essa aqui vai ser uma segunda dica que eu vou dar, que ela é bem simples. Se compare menos e se aprimore mais. E que
as inseguranças, elas são uma pedra no nosso sapato, todo mundo sabe. Mas a depender das suas inseguranças, se ela for uma coisa que você consegue mudar ela de alguma forma, você pode usar isso ao seu favor. E toda vez que você vê que a sua insegurança ela tá querendo sair da jaula, ao invés de você concordar com ela e se botar pra baixo, você pode pensar, o que eu posso fazer pra melhorar essa insegurança que eu tenho? E sim, eu disse pra você se aceitar e tudo mais, mas existe uma grande diferença se a sua insegurança ela vem por conta de você ou a sua insegurança ela vem por conta das outras pessoas. E tá tudo bem você não gostar de alguma coisa em si mesmo e querer mudar. Até porque mudar sempre faz bem, desde que a raiz da sua mudança vier de você. A terceira dica que eu queria dar pra vocês é: seja gentil consigo mesma do mesmo jeito que você é com os outros. Toda santa vez que a insegurança ela querer ameaçar sair da jaula e você começar a se pôr pra baixo e se culpar, lembre-se de que você não é perfeito. Ninguém é perfeito. Pode ter certeza, a pessoa que você mais admira tem um defeito que você provavelmente só não sabe, mas ela tem. E o exercício mais perfeito para esses momentos em que você tá começando a se culpar e se pôr pra baixo é você tentar se ver como se você fosse outra pessoa. A linha do pensamento é: se eu visse alguém se culpando, se vendo como alguém horrível, tenebrosa em algo, eu concordaria com todas essas ofensas ou eu tentaria fazer essa pessoa se ver de outra forma e ajudaria ela? Se eu estou vendo, sei lá, um clone meu que tá se criticando, se julgando, essas coisas assim, eu com certeza, eu não estaria, tipo, sei lá, jogando umas pedras na pessoa. Estaria concordando, estaria ajudando, eu estaria falando, não, calma, entende? E por isso eu acho esse exercício muito legal. O que me leva pra quarta e última dica, que é: transforme a sua montanha da insegurança em uma pedra. É bem capaz que a sua insegurança, ela não suma por completo, mas você consegue transformar ela em alguma coisa bem pequena que você consegue controlar e que ela não vai ditar a sua vida por você. E viver é isso. A gente tem que ficar se acostumando com os monstros internos da nossa cabeça, e alguns deles podem sumir, outros não, e os que não somem a gente tem que aprender a lidar com eles. E é assim que vai se seguindo a vida e tá tudo bem. E se alguma dessas dicas te ajudou, eu torço para que você consiga transformar suas montanhas em pedrinhas irrelevantes. E eu espero que esse manual tenha te ajudado. Profundamente no meu coração espero que tenha te ajudado. Seja gentil consigo mesmo e com os outros. E principalmente, o de sempre. Se cuidem, descansem e até o próximo vídeo.